Bom dia, alunas e alunos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de projeto de vida do 7º ano. Eu sou a professora Luanda e aqui hoje eu tenho ao meu lado, na mediação, a professora Sara. Bom dia, professora, tudo bem? Bom dia, Luanda. Tudo bem? Bom dia, alunos. Sou a porta-voz de vocês. O tema da nossa aula hoje é Desafio dos Superpoderes. O que a gente precisa para a aula de hoje? Lápis ou caneta, papel ou caderno. E se você tem aí em casa o caderno do aluno, você pode acompanhar essa aula nas páginas 73 e 74. Antes de nós entrarmos no tema da aula de hoje, vamos retomar alguns pontos que nós vimos na última aula, na semana passada. Então, a gente abordou o quê? O entusiasmo, né, a questão do entusiasmo. O entusiasmo é fundamental para a vida, para a manutenção e a espera da realização dos nossos sonhos. Então, não devemos desistir dos nossos sonhos, pois se nos esforçarmos no presente, eles irão realizar-se no futuro. Prepararmos-nos no presente aumenta as chances de realizarmos os nossos sonhos no futuro. Entrando agora no tema da nossa aula, os superpoderes, né? Por que essas competências socioemocionais podem ser chamadas de superpoder? A gente precisa, primeiramente, entender o que é competência e o que é socioemocional. Quando a gente fala em competência, é um conhecimento, uma aptidão para algo. No caso aqui, esse conhecimento são as nossas emoções. E essas emoções nós usamos na sociedade, daí o nome socioemocional. Eu me lembro que nas primeiras aulas eu expliquei para vocês a questão da escola anteriormente. Lembra que eu falei que a escola ela focava única e exclusivamente na questão do intelecto, da questão do conhecimento científico? E ainda é assim, até porque é importante. Só que hoje a gente também fala dos nossos afetos, das nossas emoções. Até porque quando eu interajo no mundo, eu sou afetado, né, ou afeto positivamente ou negativamente outras pessoas. E essas emoções, esses sentimentos, esses afetos acabam interferindo no meu dia a dia e no resultado do meu dia a dia. Então, por exemplo, eu estudei muito, né, usei muito da questão da racionalidade para estudar para uma prova de matemática. Só que no meio do processo eu fui mal nessa prova. Por que eu fui mal se eu estudei o conteúdo? Porque algo, né, que me afetou, no caso desse exemplo negativamente, fez com que eu não memorizasse ou não conseguisse trazer à mente o conteúdo na hora da prova. Então, o que eu quero dizer para vocês é que, racionalmente, a gente sabe muito bem o que tem que fazer. Na profissão, como estudante, eu sempre uso o exemplo do emagrecer, né, que todo mundo sabe o que tem que ser feito para emagrecer, só que poucas pessoas conseguem emagrecer. Por quê? Por conta do emocional, né? E essas competências socioemocionais, hoje, são ensinadas na escola para prepará-los melhor para o mundo lá fora. Até porque eu sou um ser formado não só da inteligência, pela inteligência. Né? A gente tem um intelecto, mas a gente também tem sentimentos. E é preciso falar sobre esses sentimentos, até para exercitá-los e a gente consiga não controlá-los, mas a gente consiga passar por problemas ou adversidades ou obstáculos ao longo da vida sem ser mergulhado, né, sem ser superado por essa emoção. É como se eu conseguisse, com a inteligência, pensar sobre essa emoção e de que forma ela pode não me dominar. Por isso que a gente insiste muito em falar sobre essas competências socioemocionais que não deixam de ser poderes. Porque se eu consigo controlar as minhas emoções ou aquele que me afeta negativamente, consequentemente eu terei mais êxito, mais sucesso naquilo que eu me proponho a fazer ou naquilo que eu desejo. Falando em superpoder, professora Sara, eu sei que você vai falar de um herói, né, ou de uma heroína do nosso dia a dia, até para ilustrar, para mostrar para os nossos alunos como é que isso acontece no nosso dia a dia. É isso mesmo. Vocês vão ver agora uma imagem.
Pode colocar na tela. Então, nós vamos fazer aqui uma leitura de imagem, ok? Então, nós vamos abrir o chat daqui a pouco. E agora, presta atenção que vocês deverão colocar no chat para mim. Vocês estão vendo essa imagem, vocês terão que fazer uma leitura dessa imagem e me dizer o seguinte: a leitura não é o que está escrito embaixo, é a imagem mesmo, olhando tudo que tem dentro da imagem, o menino, o que ele está segurando, o que tem dentro do cestinho do lado dele. E vocês vão me dizer, na opinião de vocês, o que representa essa imagem, o que essa imagem ela quer nos passar, o que ela nos diz. Ok? Vocês terão só um minutinho para falar no chat a respeito da sua leitura da imagem. Repetindo, não é o que está escrito embaixo, é a imagem. Diga para mim o que essa imagem representa. Ok? Um minutinho para vocês comentarem aqui no chat. Eu vou ler e ver qual é a leitura de vocês a respeito da imagem. Só muito bom, vocês compartilharam, vocês fizeram uma leitura e eu vou até compartilhar aqui, ó. A Nicole, ela disse que a leitura dela é um menino brincando com um boneco de super-herói. Tá certo, né? Volta um pouquinho à imagem anterior, pessoal, antes da gente mostrar o artigo. Vocês vão observar novamente aqui. Vamos fazer a leitura juntos? Então, realmente, é um menino brincando, mas vocês conseguem observar o que tem na mão dele? Olhem só. Na mão dele, tem um super-herói comum? Não, né? Que super-herói ou super-heroína está na mão dele? É uma enfermeira. Vocês conseguem notar isso? E olha lá o que está no cestinho deixado de lado. Ele deixou de lado os super-heróis que a gente vê na televisão, né? Então, o que essa imagem representa? Representa que o verdadeiro super-herói, né? Os verdadeiros super-heróis na época que nós estamos vivendo, na verdade, são aquelas pessoas que estão na linha de frente contra a pandemia, né? Os médicos, as enfermeiras. Agora, pode passar um slide, nós vamos ver agora que essa imagem foi retirada de um artigo de um jornal chamado Joca. É um jornal destinado para adolescentes. E nesse artigo, olha só o título. Diz assim: pintura de artista britânico retrata enfermeiras como super-heroínas. Da mesma forma que as competências socioemocionais são como superpoderes na vida real, nós também temos muitos super-heróis que são da vida real também, né? Então, hoje em dia, se você for pensar aí, quem são os super-heróis durante essa pandemia, né? Eu posso dizer que são os médicos, são as enfermeiras, é o pessoal que está cuidando lá do hospital, as faxineiras que estão lá cuidando também, nós, os professores que estamos aqui dando aula, né? Então, nesse momento, nós encontramos muitos super-heróis da vida real. E esses super-heróis da vida real usam os superpoderes da vida real também. Porque uma enfermeira, ela tem que usar muitas competências socioemocionais, não é? Tolerância ao estresse, respeito, responsabilidade. Olha quanto superpoder tem que ter uma enfermeira. Então, compartilhando com vocês um pouquinho do trecho desse artigo, porque eu vou dar um desafio para vocês depois que eu ler esse artigo. Vamos lá? Coloquem, por favor, na tela o artigo. Então, eu vou ler rapidinho para vocês. Acompanhem comigo. Eu sei que não vai dar para vocês enxergarem, mas escutem, ok? Então, falando assim: um menino brinca com seus bonecos de super-heróis, enquanto figuras tradicionais como Batman, Homem-Aranha, ficam guardados no cesto. E o garoto se diverte com o boneco de uma enfermeira, representada como uma super-heroína. A pintura entregue ao Hospital da Universidade na Inglaterra, em 6 de maio, é uma homenagem de um artista britânico aos profissionais da saúde em meio à pandemia de Covid-19. Obrigada por tudo que vocês estão fazendo. Espero que essa pintura ilumine um pouco esse lugar, mesmo que a obra seja em preto e branco, escreveu o artista em um bilhete para os funcionários. A obra foi pendurada em um vestiário perto do pronto-socorro e ficará lá até o outono, quando será leiloado para arrecadar dinheiro para o hospital. No Twitter, a Paula Head, a executiva-chefe da instituição, postou a foto da pintura. Um pano de fundo inspirador para parar e refletir sobre esses tempos sem precedentes, escreveu ela. Olha que bacana, né? Então, esse artista fez essa imagem, colocando as enfermeiras, representando todos os profissionais da saúde, como uma super-heroína. E aí, já vamos começar com um desafio para vocês, ok? O desafio é:
Nos próximos dias, vocês façam, use as suas melhores habilidades. Se você sabe escrever poesia bem, faça uma boa poesia. Se você sabe desenhar bem, faça um lindo desenho. Se você sabe recitar, criar música, você vai usar o que você tem de melhor. E você vai fazer uma homenagem aos super-heróis da vida real. Então, nós vamos fazer uma grande ação em homenagem às pessoas que estão lá nos hospitais, cuidando dos enfermos, dos doentes. Eu sei que muitos de vocês são filhos de enfermeiras, são filhos de pessoas que estão na linha de frente. Então, nós vamos tirar esse momento para homenagear essas pessoas que têm desenvolvido tão bem as habilidades socioemocionais, as competências socioemocionais no dia a dia. Então, o que vocês vão fazer? Você vai criar o que você faz de melhor, e vai colocar nas redes sociais com a nossa hashtag oficial. Eu no CMSP, ok? Vocês já conhecem essa hashtag. Então, faça o melhor que você puder em homenagem a essas pessoas, porque dessa forma nós também estamos mostrando uma grande competência socioemocional, que é a empatia. Ok? E o reconhecimento, né, pelas pessoas que estão trabalhando por nós. Então, Luanda, será que vai pegar essa hashtag? Eu estou louca para ver se vocês realmente vão postar nas redes sociais, porque a gente quer compartilhar. Aquelas que a gente vê nas redes sociais, a gente vai curtir, comentar. E aí, se possível, a gente traz na aula que vem, para vocês verem as grandes obras de artes que vão ser produzidas, que eu acredito que vocês vão arrasar, porque vocês têm a competência socioemocional da criatividade, que eu sei muito bem, esse fazer artístico, né, Luanda? Que legal essa ideia, professora. Eu estava aqui pensando, enquanto você estava falando da super-heroína, né, que no caso é a enfermeira, tirando esse contexto da pandemia, o pai, a mãe, a avó, que são super-heróis também, né? Eu me lembro que quando eu era criança e eu caía e machucava, a mãe sempre tem um superpoder. Ela falava, vai, deixa eu dar um beijinho que cura. Né? Não deixa de ser um herói ou uma heroína. Né? Ou aquela pessoa com a qual a gente convive muito. Eu falei mãe, pai, mas pode ser um tio, um amigo. Né? Enfim, vamos para a nossa primeira reflexão do dia. Na tela, por gentileza. Então, tá lá. Faça uma pausa, feche os olhos e tente se lembrar quais foram os seus sentimentos, pensamentos e ações nos últimos meses. Pense nas situações difíceis que você vivenciou. Como você lidou com elas? O que tem feito para superá-las? Quais competências socioemocionais você utilizou? Registre no caderno, eu vou dar um tempo para vocês e nós já retomamos. Refletiram sobre as situações que vocês vivenciaram? Se vocês observarem, né, esse período de isolamento, é muito comum o medo, a insegurança, a ansiedade. E é justamente essa reflexão traz esse momento para vocês refletirem sobre isso. Por quê, professora? Porque na nossa próxima atividade, que é essa aqui na tela, vocês vão usar a reflexão a competência socioemocional escolhida. Então, diz lá na tela, com base na sua reflexão, escolha uma das competências socioemocionais e responda em seu caderno como você a exerce no seu dia a dia, citando alguns exemplos para ilustrá-la. Agora é o momento de vocês compartilharem conosco, ok? 3 minutinhos para vocês participarem e nós já retomamos. Olha, muito obrigada pela participação de vocês. Muita gente aqui falando a respeito das formas que eles têm desenvolvido as competências socioemocionais, né? Falam sobre ouvir música, sobre ler. E eu vou compartilhar com vocês 2 respostas. Primeira do Felipe, que ele fala que ele tem lidado com os problemas dele meditando. Olha que interessante, né, Luanda? Através da meditação, ele tem lidado melhor com os problemas. E aqui também, a Ana Luísa, ela fala que a competência socioemocional que ela tem desenvolvido nos últimos tempos é a responsabilidade. E eu achei muito inteligente da parte dela falar isso, porque todos nós, nesse momento de pandemia, estamos desenvolvendo a responsabilidade, que é aquele momento que eu coloco uma máscara, né, para sair na rua, aquele momento que eu fico em casa, aquele momento que eu lavo as minhas mãos, eu estou exercendo a responsabilidade, que é uma competência socioemocional muito bacana, né?
a interação deles pelo chat, né, Luanda? Muito bom. Muito obrigada pela participação, alunos. Eu coloquei aqui alguns exemplos, vou colocar na tela para vocês, por gentileza, de como eu utilizo, como é que eu exercito essas competências socioemocionais no meu dia a dia. Então, coloquei lá 2 exemplos. O primeiro é o respeito. Fui ao mercado comprar pão para minha mãe, ou seja, uma situação banal, né, que normalmente a gente faz todos os dias. Na fila do caixa, havia uma senhora idosa. Ela estava no final da fila, pois naquele momento no mercado apenas um caixa estava funcionando. Isso tem sido muito comum, né? Até porque não só o supermercado, mas também outros estabelecimentos diminuíram o número de funcionários. Cedi o meu lugar porque respeitei o direito dela ser atendida preferencialmente. Então, foi um ato de respeito, de gentileza, né, de empatia também, porque é muito importante a gente se colocar no lugar daquele que tem, por direito, um atendimento preferencial. Um outro exemplo que eu coloquei foi a empatia. Então, minha melhor amiga estava chorando porque o seu gato desapareceu. Eu me dispus a ouvi-la sem julgamentos, me identificando com a sua dor. Então, me coloquei no lugar dela, sem julgá-la, e ouvi, né, o que ela tinha para falar. Nesse caso aqui, felizmente, o gato dela apareceu. Um outro exemplo que a gente pode dizer de exercício da nossa competência socioemocional é o foco, né? Inclusive, um aluno falou da meditação. A meditação é essencial, e não sou eu que estou dizendo, outros especialistas falam a respeito, na questão da concentração, porque hoje uma das maiores dificuldades que a gente tem, e quando eu falo a gente, eu me coloco também nesse lugar, é manter a concentração. Às vezes, até numa conversa, você está conversando com um amigo, você pegou o celular para responder uma mensagem, imediatamente aquele foco que você tinha no amigo, né, na mãe, no pai, na avó, ele se perde. E não adianta falar que a gente presta atenção, né, no que o amigo está falando e consegue responder a mensagem. É mentira, né? Nós não fomos programados pela natureza, né, o nosso cérebro, no caso, para fazer 2 coisas bem feitas ao mesmo tempo. Então, a gente perde o foco e fica até meio constrangedor, né, porque normalmente quem está nos ouvindo, né, ou quem está falando com a gente, percebe. Um outro modo da gente utilizar o foco, né, essa competência socioemocional, é quando eu for estudar, quando eu for ler, quando eu for escutar música, eu fazer uma coisa de uma vez só. Então, se eu vou estudar, eu vou desligar o celular, eu vou desligar meu videogame, eu vou tirar o fone do ouvido, eu vou desligar a televisão e vou me concentrar, né, naquele conteúdo, naquela matéria. Se eu vou escutar música, então eu vou tentar ouvir só a música e não ouvir a música e anotar ou copiar algum texto. Então, são coisas banais que a gente faz e a gente muitas vezes nem percebe, né? Um outro exemplo de competência socioemocional no dia a dia é a organização. Como é que eu posso aplicá-la agora que eu estou em casa? Ajudando a minha mãe a organizar o armário da cozinha, o guarda-roupa, colocar em dia o conteúdo, né, as matérias, organizar o meu caderno e outros exemplos. Então, prosseguindo a nossa aula, a gente vai entrar no tema da autoavaliação. É importante refletirmos antes de agir, mas também é aconselhável que você faça a si mesmo um feedback, né? O feedback é a devolutiva, das suas ações e escolhas. O feedback pode ser dado por outras pessoas que analisam a situação de fora, como, por exemplo, amigos, familiares, professores, mas também pode ser feito por você mesmo. Essa devolutiva feita por você mesmo chama-se autoavaliação. Então, é muito comum, quando a gente está trabalhando, alguém que é superior nos autoavaliar, né, que é o que a gente chama de feedback, ou mesmo na escola. O professor não dá a devolutiva através da prova corrigida, do trabalho. Só que mais importante dessa devolutiva do outro, ou seja, do olhar do outro, que está fora da situação muitas vezes, é importante que a gente olhe para si mesmo e tenta analisar aquilo que muitas vezes outros criticaram, né? Por quê? Porque é muito comum, é muito cômodo, é muito fácil a gente sempre culpar o outro. Isso é natural da gente,
né? Ou outro, ou uma força superior, ou sistema, ou seja lá o que for. Mas muitas vezes o problema está na gente mesmo, e a gente não consegue ver, né? Então, esse exercício de autoavaliação e é para coisas banais do dia a dia, não precisa ser algo muito esplêndido para se autoavaliar. É muito importante que a gente exercite no nosso dia a dia, até para que se permaneça, continue algo comum, banal, né? Nada além do que a gente pode imaginar assim, eu vou me autoavaliar, então em 2 minutos vou fazer essa autoavaliação. Não, eu posso me autoavaliar todos os dias, né? Ou do modo que vocês julguem melhor, né? Principalmente agora na escola, né? Na escola não, nesse meio de estudo à distância. Então, vocês têm o feedback do professor, mas é importante também que vocês olhem o que vocês estão aprendendo, o que está faltando aprender, o que está faltando para eu ter mais foco. Tá? É aí que a gente entra na questão da autoavaliação. Então, voltando aqui para a tela, por gentileza, a gente vai para a segunda reflexão do nosso dia. Então, são 2 perguntas. Você costuma avaliar suas ações e escolhas? E quando foi a última vez que você se autoavaliou? Mais 3 minutos para vocês responderem no caderno. A gente já volta. Responderam no caderno? Agora é o momento de vocês participarem pelo chat. Eu vou colocar aqui na tela a nossa atividade 2 e vou ler com vocês. Então, retomando as competências socioemocionais. Das competências socioemocionais que você escolheu durante o primeiro bimestre, para aprimorá-las no decorrer do ano, há alguma ou algumas, outra ou outras, que você precisa desenvolver melhor? Então, relate como você pode desenvolvê-las da melhor forma no decorrer desse ano. Agora é o momento de registrar no caderno e participar no chat. Nós já voltamos em 2 minutos. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no chat. Eu li alguns comentários, muitos falaram da questão da organização e do foco, né? Então, é importante esse comprometimento consigo próprio de melhorar a si mesmo. Tá? Então, prosseguindo a nossa aula, aprofundando o assunto. Na tela, por gentileza. Então, vamos relembrar o que é um plano de desenvolvimento pessoal. Então, trata-se de um acordo ou compromisso que você faz consigo mesmo, ou melhor, com o seu desenvolvimento pessoal. Neste acordo consigo próprio, você faz uma lista de ações que pretende fazer para conquistar um objetivo. O plano de desenvolvimento pessoal é como se fosse um mapa que mostra o que você tem que fazer para que deixe de ser quem é e assim se torne quem gostaria de ser, ou para que saia do lugar de onde você está e alcance outro que gostaria de ocupar. Eu vou compartilhar com vocês na tela também a atividade 3. Tá? Então, vocês irão escolher nesse momento uma competência, que pode ser a assertividade, né, que é a questão da segurança, da confiança, pode ser o respeito, que eu coloquei ali também, pode ser a questão do foco, da organização. Eu iria abrir o chat, mas essa atividade vocês farão no caderno e mostrarão para a professora de projeto de vida de vocês. Eu sei que tem muitos professores que acompanham a aula, né, então é importante que vocês mostrem para esse professor que vocês têm desenvolvido e acompanhado as aulas aqui pelo Centro de Mídia. É muito fácil de preencher essa planilha. Então, por exemplo, se eu escolhi organização, o que eu pretendo praticar menos? Então, não vou deixar minha cama desorganizada, não vou jogar a roupa pela casa, etc. e tal. Então, pensem numa competência que vocês pretendem melhorar no decorrer do ano. E já vou seguir para o resumo da nossa aula, né, a síntese, que é o que nós vimos hoje. Nós abordamos a questão dos superpoderes, que são competências socioemocionais. Nós refletimos sobre essas competências, como é que essas competências aparecem no nosso dia a dia. Vimos como essas competências podem ser aprimoradas, viram o que é uma autoavaliação e a importância da autoavaliação, e também como desenvolver, como fazer o plano de desenvolvimento pessoal, que ficou justamente para vocês fazerem aí em casa e mostrar para o professor de projeto de vida de vocês. Tá?
Eu já vou finalizando a aula. Eu agradeço imensamente a participação de vocês no chat. Agradeço a produção aqui. A gente sempre esquece de falar da produção, mas tem muitos heróis aqui trabalhando por detrás das câmeras. E agradeço a participação da professora Sara, que interagiu com vocês. Um abraço e até a próxima aula. Muito obrigada, Luanda, pela oportunidade de te acompanhar. Tenho aprendido muito com você. E agradeço também os alunos que estavam conosco, os professores. E eu vou encerrar lembrando vocês do nosso desafio dos super-heróis da vida real. Ok? Eu quero ver as expressões artísticas de vocês homenageando esses profissionais da linha de frente, ok? Porque na semana que vem a gente vai ter uma surpresa, hein? Então façam essas homenagens pelas redes sociais. Professores e professoras que estão acompanhando, nos ajude nessa campanha, que é uma campanha muito boa para a valorização dos profissionais da saúde, ok? Então, muito obrigada e até a próxima aula.